E aí, como é que você tá? Eu sou Edgar Salles. Seja bem-vindo a essa aula de procrastinador a produtivo em 4 passos. E na aula de hoje você vai aprender a desvendar a procrastinação. O que é que está por detrás desse comportamento que todos nós temos? Entenda que é impossível a gente fugir da procrastinação. A questão é que você e eu precisamos procrastinar as atividades que não nos levarão para os nossos objetivos. Depois você aprender a estabelecer metas e objetivos bem definidos. E o principal, olha só, você não precisa só ter metas e objetivos. Isso é importante. Agora, você precisa ter objetivos que te motivem, objetivos que façam com que você queira levantar mais cedo, ir até mais tarde, estudar, aprender, se desenvolver. Entenda que nenhum objetivo se torna relevante se ele não tirar você da sua zona de conforto. Depois você aprender a vencer o seu principal inimigo, a pessoa que mais atrapalha no teu desenvolvimento, no teu crescimento. Não é nada do que acontece à tua volta. O teu inimigo, você quer encontrar ele, é só você dar uma olhada no espelho. Se você se olhar no espelho logo no começo do dia, você sabe quem é que você vai precisar enfrentar ao longo das próximas horas, ao longo da tua jornada. E por último, você vai aprender a construir um ciclo de produtividade. Exatamente isso. A produtividade ela é cíclica, nós não precisamos ser produtivos em todo o tempo. Isso não existe. Só que você precisa construir ciclos de produtividade para você fazer mais em menos tempo. E se você aprender a fazer isso da forma correta, de duas uma, ou vai te sobrar tempo para você fazer as coisas que você gosta, teu lazer, diversão, família, ou você vai conseguir fazer mais coisas dentro daquele período de tempo, dentro daquele dia. Isso vai fazer com que você acelere a realização dos teus objetivos. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para a primeira parte da aula, que é sobre desvendar a procrastinação. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que todos nós, eu e você, funcionamos com uma balança que nós chamamos de dor e prazer. Eu chamo isso de dor e prazer e eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Por que nós procrastinamos? E se você começar a olhar o que é que você procrastina na vida, sempre será algo que está mexendo com o teu conforto. É sempre algo na zona do desconhecido ou é uma situação que te gera dor. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que você esteja numa situação com o seu cônjuge onde você precise ter uma conversa importante. Uma conversa que você sabe que vai ser uma conversa difícil, uma conversa dura. E só o fato de você pensar em ter essa conversa, aquilo já te gera um incômodo. E por esse incômodo, muitas vezes, a pessoa ela vai deixando sempre para depois. Depois eu converso com essa pessoa. Depois eu toco nesse assunto. Só que aí, esse depois eu converso com essa pessoa, depois eu toco nesse assunto, vai passando o tempo. E você sabe que dentro de um relacionamento conjugal, quando não existe conversa, quando existem assuntos inacabados, a tendência é que esse relacionamento ao longo do tempo comece a esfriar. Eu não sei se você já passou por isso. Eu aqui com a minha esposa, com a minha família, eu não deixo essas coisas acontecerem. Eu sempre busco as conversas duras e difíceis. Quando surgem situações, eu busco resolver aquilo da forma mais rápida possível. É doloroso? Sim, é doloroso. Gera incômodo? Sim, gera incômodo. Mas eu prefiro enfrentar aquele incômodo do que deixar para depois. Então, nesse exemplo que eu dei dentro de um relacionamento, isso mostra para você como funciona a nossa balança de dor. Então, ao invés de eu conversar com a minha mulher, no caso, sobre uma situação difícil, eu acabo indo fazer alguma outra coisa que me gere prazer imediato. Então, a sensação que eu tenho é de que se eu deixo para depois, aquilo aparentemente me dá um alívio. Aquilo alivia, a palavra é essa. Aquilo me gera um alívio. O problema disso é que tudo que você deixa para depois, as coisas importantes, quando você deixa ela para depois, quando você tem que lidar com essa situação novamente, ela vem muito maior. Então, é dessa forma que funciona a nossa balança de dor e prazer. É por isso que as pessoas procrastinam. E se você perceber, todos nós procrastinamos. A gente procrastina lavar louça. Eu procrastino pra caramba lavar louça. A gente procrastina lavar louça, a gente procrastina uma tarefa desafiadora, a gente procrastina aprender uma nova habilidade. Enfim, a pergunta é o que é que você está procrastinando?
Tá? E a procrastinação ela pode ser a resposta do seguinte. Ela pode ser a resposta do medo do fracasso. Ela pode ser a resposta da falta de autoconfiança. Se eu não tenho autoconfiança suficiente em mim, talvez eu procrastine determinada situação. E isso eu vou deixando para depois, empurrando com a barriga. A procrastinação ela pode ser a resposta da busca por perfeição. A pessoa tenta executar algo tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que ela sempre deixa para depois começar um projeto, começar uma coisa nova. Eu vou te ser sincero, esse vídeo que eu estou gravando para você, eu procrastinei a execução dele. Eu estava procurando o melhor cenário, eu estava procurando a melhor iluminação, enfim. Eu não procrastinei tanto, eu procrastinei uma semana para conseguir gravar de fato esse vídeo. Só que olha só como a busca por perfeição pode nos atrapalhar. Ela pode fazer com que muitas coisas da nossa vida nunca comecem. E por não começarem, a gente não vive o resultado e não cresce junto do processo. Outra resposta que a procrastinação pode ter é a aversão a tarefas desconfortáveis ou desafiadoras. Eu comentei sobre isso agora no exemplo que eu dei dentro de um relacionamento, mas pode ser com qualquer coisa, pode ser com atividade física, pode ser aquele projeto que você está buscando para ser promovido no trabalho, para você aumentar o tamanho da sua empresa, dos seus negócios, enfim, falta de clareza. Falta de clareza é outra resposta à procrastinação. A pessoa, por não saber para onde vai, ela fica parada, ela vai deixando para depois. Isso tudo é inconsciente, a gente não tem consciência o tempo todo desses processos acontecendo dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Então, agora a gente vai identificar alguns gatilhos. Porque no cérebro tudo funciona através de gatilhos que despertam a procrastinação. Então, os nossos pensamentos despertam o comportamento de procrastinar, mas também os nossos sentimentos despertam o nosso comportamento de procrastinar. E eu quero que você identifique o que é que está startando esse gatilho do seu comportamento de procrastinar. Então, talvez você pode pensar assim, eu ainda não estou pronto, não vai ficar bom o suficiente, então eu vou tentar aprimorar isso mais um pouco e depois eu começo, ou eu não tenho energia para fazer isso agora, ou quando eu me sentir preparado, lembra das nossas emoções? Quando eu me sentir preparado, eu começo. Então, isso são pensamentos, são crenças. Está relacionado à nossa mentalidade, que é o tópico 3 que a gente vai chegar na aula um pouco mais para frente. Então, qual é a solução? Agora vamos para a solução dessa primeira parte, tá ok? Eu quero sempre trazer algum conhecimento e algo prático também que você possa usar no teu dia a dia. Então, a solução para você começar a identificar o teu processo de procrastinação é o seguinte. Primeiro, a pergunta é o que é que você está procrastinando? E você precisa chegar nessas respostas. Se você não souber o que é que você está procrastinando, em quais áreas da sua vida você está procrastinando, você nunca vai resolver esse problema. Então eu não sei porque que você está assistindo. Não, lógico que eu sei porque você está assistindo esse vídeo. Porque talvez você seja um procrastinador profissional. Eu já fui um procrastinador profissional. Enfim, mas o que é que você está procrastinando? Você está procrastinando cuidar da sua saúde, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável? Talvez seja esse o teu problema. Ou às vezes você está procrastinando, deixando para depois os livros que você precisa ler, os cursos que você precisa fazer, as atividades que você precisa executar, que vão levar você para a tua promoção no trabalho, que vão fazer com que você expanda o tamanho da sua empresa, que você aumente o teu faturamento, o teu rendimento, ou você está procrastinando as conversas importantes com filhos, com marido, esposa, está procrastinando o cuidado da tua vida espiritual, enfim. Responde aí, o que é que você está procrastinando? Essa é a primeira resposta que você precisa ter. Depois, você precisa explorar os gatilhos da sua procrastinação. E explorar os gatilhos está relacionado com os pensamentos que você tem. Então, vamos dizer que você esteja procrastinando, cuidar da sua saúde. Não sei se você precisa emagrecer, se você precisa aumentar a tua massa muscular ou simplesmente cuidar da saúde para ter mais energia e disposição. Então, vamos dizer que você está procrastinando ir para a academia, fazer atividade física, correr, caminhar, ir para o parque, não sei. Pega esse exemplo. Você está procrastinando isso. Então, quando você pensa, fala assim, putz, eu preciso cuidar de saúde. Eu preciso ir treinar. Quais são os pensamentos que vêm na tua mente? O pensamento fala assim, eu não gosto, eu não me sinto bem, eu fico mais cansado do que tem energia. Enfim, você precisa explorar os gatilhos que fazem com que você deixe a atividade. Ir para a academia para depois. Então você precisa explorar esses gatilhos. Os gatilhos são os teus pensamentos.
Então você precisa pegar o que é que você está procrastinando e você precisa pegar o que é que você pensa em relação àquilo, que são os gatilhos. E aí depois ir para o passo 3. Reflita sobre os efeitos da procrastinação. Você procrastinar, ir para a academia, dentro desse exemplo, o que é que isso está afetando na tua vida, num contexto amplo? Isso está afetando a sua saúde? Isso está afetando a tua energia, a tua disposição? Isso está afetando a tua autoestima, a forma como você se vê? Quando você se olha no espelho, você vê o teu corpo? Como é que está afetando procrastinar a atividade física? Quando você procrastina o estudo, a leitura, fazer cursos técnicos, cursos de desenvolvimento pessoal, para você crescer, se desenvolver, mudar como pessoa. Quando você procrastina, quando você deixa isso para depois, quando você fica empurrando com a barriga, como é que isso está afetando o teu crescimento profissional? Como é que isso está impactando a tua vida financeira? Você entende que às vezes uma coisa que eu e você procrastinamos pode afetar múltiplas áreas da nossa vida? Você precisa identificar isso. Depois, você, por último, precisa estabelecer um compromisso com a ação. Então, a hora que você descobre o que é que você está procrastinando, e aí você percebe quais são os gatilhos que estão levando a esse comportamento e passa a refletir sobre os efeitos. O que é que isso está causando de negativo na tua vida? Você vai para o quarto passo, que é compromisso com a ação. Aqui, ó, 1.4, aqui embaixo. No 1.4, compromisso com a ação. Você precisa construir um compromisso firme. E quando eu estou falando de compromisso, eu estou falando de sim, sim, não, não. A sua palavra precisa ser validada por você mesmo. Você não precisa empenhar a tua palavra com outras pessoas. Isso facilita, isso faz com que você não é procrastine, mas quando você faz um compromisso público, quando você vai fazer atividade física, fala assim, agora eu vou entrar em forma. Pá. E aí você vai lá e faz um compromisso público com pessoas que você conhece, e principalmente com pessoas que vão cobrar você, a tua palavra acaba tendo mais força. Mas enfim, entenda que a sua palavra, a pessoa que tem que ter mais força na palavra é você mesmo. Portanto, não sei se ficou confuso isso que eu acabei de falar, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Compromisso com ação significa, se você fala que vai fazer, vai lá e faz. É difícil executar isso, essa é a parte mais difícil da solução desse problema da procrastinação, porque nós falhamos muito mais conosco do que com as outras pessoas. Mas se você seguir essa solução, esses 4 passos, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, eu tenho certeza que você vai amenizar em muito aquilo que você está procrastinando, tá ok? Então, a primeira parte foi desvendando a procrastinação. Vamos para a segunda parte. Estabeleça objetivos bem definidos que te motivem a sair do lugar. Esses 6 pontos dentro do passo número 2 é a meta SMART. Você pode procurar em qualquer lugar e eu motivo você, vá procurar em outros lugares. Procure, pesquise, aprenda. Quanto mais você aprender e praticar, mais diferença vai fazer na sua vida. Então, para você estabelecer metas e objetivos, você precisa ser específico. E essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm. As pessoas têm dificuldade com ser específico, com ter clareza sobre aquilo que elas querem para a vida delas. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo de atividade de saúde, de emagrecimento, atividade física, porque é muito didático. Quando você pergunta para a maior parte das pessoas assim, fala assim, quem está buscando emagrecer, pergunta para elas assim, qual que é o seu objetivo para o próximo ano ou agora, para cuidar de saúde, eu falo assim, eu quero emagrecer. Emagrecer não é um objetivo. Isso não é uma meta. Porque emagrecer, whatever, é vago. A pessoa fala assim, pô, você entende? Então, você precisa ser específico no teu objetivo. Você tem que falar assim, você quer emagrecer? Beleza. Quantos quilos que você emagrecer? Vamos dizer que você pesa 90 quilos. Quantos quilos que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 10 quilos. Então você precisa estabelecer o objetivo. Eu quero pesar 80 quilos. Essa é a forma correta. Não é eliminar 10 quilos. Eliminar 10 quilos é o processo para você chegar em qual peso? Então se eu peso 90 e quero emagrecer 10 quilos, eu vou pesar 80. Então o teu objetivo é, eu quero emagrecer 10 quilos, então o meu peso será de 80 quilos quando eu chegar no meu objetivo. Pesar 80 quilos é uma meta, é um objetivo específico. Se é específico, ele também pode ser mensurável. Então, que é o 2.2. Como você medirá o progresso do seu objetivo? Se o seu objetivo não tem como ser mensurado, ele não é um objetivo, porque todo objetivo precisa ser mensurado.
Então, como é que você vai medir o progresso? Se você quer uma promoção no trabalho, como é que você vai medir o progresso dessa promoção no trabalho? Quais são os indicadores que você pode levantar, que você mesmo pode construir, que mostre que você está avançando? Então, você precisa ter um objetivo específico e ele precisa ser mensurável. Você tem que dar conta de medir a sua evolução para saber se você está fazendo as coisas certas ou não. Terceiro ponto, esse objetivo ele é realista, considerando seus recursos e as suas limitações. E por que essa parte de ser realista é tão importante? Não estou falando para você não pensar grande. Eu estou falando o seguinte, às vezes, já teve gente para mim que chegou e falou assim, Edgar, o meu objetivo esse ano é fazer R$1 milhão. Aí eu fiz a seguinte pergunta para a pessoa, beleza, fulano, mas você já ganhou mais do que R$10 mil em um único mês? E a resposta dessa pessoa foi não. Assim, a minha renda máxima dentro de um mês foi 3 mil. Eu não estou falando que a pessoa não tenha capacidade, que isso não possa acontecer na vida das pessoas. Isso acontece, mas é raro. Você entende que é um ponto fora da curva? Então, o seu objetivo ele tem que ser realista. Não adianta você viajar na maionese e achar que só porque você decidiu isso vai acontecer. Não, pode não acontecer. A questão é, se não acontecer o teu objetivo, você precisa medir ele no processo para você perceber se você conseguiu avançar ou não. Mas o objetivo precisa ser realista, ok? O quarto ponto, esse objetivo é realmente importante para você? E aqui entra aquilo que é importante nos motiva. Você só faz as coisas que você considera importante, ponto final. Mesmo que você pense assim, mas Edgar, eu gasto tanto tempo procrastinando, eu me perco, quando eu pego meu celular aqui e eu entro aqui nos rios do Instagram, eu me perco, eu nem vejo e a hora que eu percebi já passou uns 40 minutos e a pessoa se perdeu. E ela fala, lógico, perder 40 minutos, uma hora. E eu já perdi 40 minutos, uma hora e meia rolando rios de Instagram, distraindo e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Só que você concorda que uma pessoa que fica ali é porque ela está se divertindo? É porque dentro dos valores dela, a distração, a diversão, é um valor que essa pessoa tem. Ela gosta de se divertir. Então, são pessoas que vão facilmente executar atividades que vão levar um prazer imediato. Agora, existem outros valores que você pode identificar no teu processo. Se o objetivo que você estabelece ele é realmente importante para você, quais são os valores que estão por detrás desse objetivo? Por exemplo, para mim é extremamente importante cuidar de saúde. E eu tenho os meus valores para isso. Primeiro, um valor que eu tenho num nível extremamente alto é família. Se eu não estiver bem para cuidar da minha saúde, se eu não estiver bem fisicamente, se eu não estiver bem de saúde, com energia, com disposição, como é que eu vou brincar com as minhas filhas que são pequenas? Eu tenho 2 filhas. Está nascendo um terceiro menino agora, que vai nascer agora no próximo ano, em 2025. Então você entende que para mim saúde é importante. Porque cuidar de saúde esteticamente eu considero importante para mim, é um valor para mim. Segundo, que é importante para eu ter condição de brincar com as minhas filhas, de poder sentar no chão. Elas são crianças, têm 7, têm 5 anos, de poder levar no parque, de correr, de jogar bola, de andar de bicicleta junto. Então, eu tenho alguns valores que estão atrelados com a atividade física e isso faz com que cuidar da saúde se torne algo importante para mim. Então, quais são os seus valores? Quando você tem valores que estão entrelaçados com esses objetivos, você passa a ter objetivos que se tornam motivadores todos os dias. Me perguntaram esses dias, Edgar, como é que eu faço para me manter motivado todos os dias? Primeiro, que ninguém vai estar motivado todos os dias. Todos os dias não. Então, ao longo do caminho, você vai precisar desenvolver disciplina. É a disciplina que constrói a realização dos nossos objetivos. Agora, eu posso juntar os meus valores e mesclar ele nos objetivos? Posso. Isso vai aumentar o meu nível de motivação? Vai. É certeza. Como 1 mais 1 são 2. Se você pegar os teus valores e misturar nos teus objetivos, eu tenho certeza que você vai ter mais dias motivados. E aí a disciplina é naturalmente construída, ok? Quinto passo, qual é o prazo para a realização desse objetivo? Todo objetivo precisa de um prazo. Todo objetivo precisa de um prazo. Se você quer emagrecer 10 quilos, quanto tempo você vai levar para emagrecer? Vai ser 1 mês? Vai ser 2 meses? Vai ser 3 meses? Vai ser 6 meses? Vai ser dentro de 1 ano?
Não importa. Estabeleça um prazo. E o prazo não é daqui 3 meses. Daqui 3 meses, que mês que vai cair? Daqui 3 meses vai cair dezembro, estamos no final de 2024, vai começar dezembro. Tem dezembro, tem janeiro, tem fevereiro. Então fevereiro. 3 meses finaliza em fevereiro. Beleza. Que dia? Que dia que vai ser a última pesagem? Vai ser no dia 28 de fevereiro. Então, ok. Aí você vai escrever. No dia 28 de fevereiro estarei pesando 80 quilos. Pronto, você colocou um prazo. Porque as coisas funcionam com prazo. Todas as contas da tua casa têm data de validade. No dia X ela vai vencer. Tudo tem prazo, você precisa colocar prazo para os teus objetivos. E sexto e último ponto. No sexto e último ponto do passo número 2, você precisa se comprometer com a ação. E aí, mais uma vez, o compromisso com a ação, na verdade, não é um compromisso com a ação. É um compromisso com você mesmo. Pessoas comprometidas, antes elas têm compromisso consigo mesmo. Que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Não fique em cima do muro, porque você vai tomar pedrada. Se você decidir mudar, melhorar a tua vida, você vai tomar pedrada das pessoas que não querem nada com a vida. Se você decidir ficar do lado de que ninguém quer nada com a vida, você também vai tomar pedrada das pessoas que estão fazendo. E se você ficar em cima do muro, você vai tomar pedrada dos dois lados. Então, onde que dói menos? Ficar de um dos lados ou ficar no muro? Na minha experiência, ficar só de um lado. Você toma menos pedrada, porque você tem apoio das pessoas que estão na mesma direção, no mesmo caminho que você. Indo para o ponto número 3. Antes que eu me esqueça, já curte o vídeo para o YouTube mandar para ele recomendar esse vídeo para mais pessoas e se inscreve aqui no canal para você começar a receber os meus conteúdos mais vezes. Ativa a notificação nos sininhos também. Bom, ponto número 3. Você precisa vencer o seu principal inimigo e essa é a parte mais difícil de todos esses 4 passos. Você precisa vencer a si mesmo. Tudo começa a partir do nosso modelo mental. A forma como você pensa, a forma como eu penso, isso vai determinar como a gente se sente. Existe uma ferramenta na psicologia que se chama PSAR. Deixa eu colocar aqui, ó. PSAR, ó. PSAR. Eu vou fazer um acrônimo dela aqui, ó. PSAR. Não vou fazer isso aqui não agora. Existe uma ferramenta na psicologia que se chama PSAR, ó. Ela diz o seguinte, essa ferramenta aqui. Pensamento gera um sentimento. Um sentimento gera... Pensamento gera sentimento. Sentimento gera uma ação. E uma ação gera um resultado. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Olha aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pensamento gera um sentimento. Sentimento gera uma ação e ação gera um resultado. Resultado. É por isso que você precisa trabalhar em cima do seu modelo mental. A forma como você pensa gera os sentimentos que você tem no teu dia a dia. Ok? E eu quero que você entenda o seguinte. A forma como você pensa, em grande parte dos teus pensamentos, não foi uma escolha sua. Mas como assim, Edgar? A forma que eu penso não fui eu que escolhi? Eu posso te falar que na maior parte dos casos, não. A forma como você pensa é um reflexo de como você foi ensinado da sua infância. As coisas que você viu papai e mamãe fazendo, as coisas que você assistiu na televisão, a sua família, as pessoas que criaram você, os professores, enfim, quando a gente está crescendo, quando a gente está se desenvolvendo, quando nós somos crianças, o nosso cérebro ele nasce sem nada, ele nasce como uma esponja, ele nasce sem informação nenhuma. E aí quem são as primeiras pessoas que vão moldando a nossa forma de pensar? São os nossos pais, são as pessoas mais próximas.
as pessoas que nos criaram. Então eles começam a falar com a perspectiva deles sobre o que é o mundo. Então, por isso que existe tanta diferença de cultura, tanta diferença de diversas coisas de pessoas, de uma pessoa para outra. Você tem famílias, por exemplo, que, vou pegar um exemplo, você tem famílias que abominam a pessoa empreender. Aí você vai ver os pais foram a vida inteira ou funcionários públicos. E aí ela vê que empreender, você fala assim, pô, eu tô segura aqui dentro, eu ganho razoavelmente e eu consigo manter a vida. E você vai ver outras pessoas que vêm de famílias que empreenderam, que tiveram um negócio, que quando você fala para elas assim, você tá maluco? Ter um emprego? Ser funcionário de alguém? Ser funcionário público? Eu não, eu quero abrir o meu negócio. Por que existe essa diferença na forma de pensar? Porque elas tiveram, todos nós tivemos escola desde a infância, desde que a gente nasceu. Então, a nossa forma de pensar, a minha, a sua forma de pensar, é um reflexo de como nós fomos ensinados ao longo da vida. Só que agora nós somos adultos. E como adulto, você precisa escolher como é que você quer pensar. Porque os teus pensamentos vão gerar sentimentos. Sentimentos vão se transformar em ações, e em ações constroem resultados. Não se preocupe com os teus resultados. Você precisa colocar a tua energia e o teu enfoque no teu pensamento, no teu sentimento. Eu diria para você que você não precisa nem se preocupar com as tuas ações. Elas são importantes, sim, mas elas são reflexo do teu estado emocional. Então, já que tudo que eu faço é um reflexo de como é que eu penso e de como é que eu sinto as coisas na minha volta, eu tenho que cuidar do meu pensamento e eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que cuidar da fonte dos meus sentimentos, da fonte das minhas emoções. Tá? Então você vai precisar mudar sim a sua perspectiva sobre quase tudo e você tem que escolher como é que você quer pensar. E para isso você vai entrar em dois caminhos. Você precisa entender o seguinte: existem dois caminhos sempre. Sempre nós teremos uma bifurcação na vida. Você vai ter um caminho que vai levar você para a vida que você sempre sonhou. Só que para você poder chegar na vida que você sempre sonhou, você vai precisar passar por um processo onde você vai ter que moldar, você vai ter que mudar quase tudo sobre as coisas que você acredita. Ou existe um outro caminho. Então você tem a porta estreita, que você vai precisar passar por uma mudança. E a porta estreita é mais ou menos assim. Ó. Imagina que desde que você nasceu você tem uma mochila de tamanho infinito. Eu gosto desse exemplo. E aí os teus pais vão te ensinando algumas coisas e você vai jogando para essa sua mochila. E aí você vai para a escola e os seus professores começam a te ensinar a forma deles pensarem. Você vai jogando essa mochila. E essa mochila vai ficando cada vez maior. E aí você tem seus familiares, que também são autoridade na nossa vida quando a gente está crescendo. E aí a gente vai colocando essas coisas na mochila. E aí nós temos os nossos amigos, as pessoas que a gente se conecta na infância, na adolescência. E a gente vai enchendo essa mochila. Ao ponto que ela está tão grande que para você passar na porta de uma casa normal, por exemplo, na porta da sua casa, uma casa normal, tá? Onde a porta é a altura padrão, 2,10. A sua mochila está tão grande que você não consegue entrar nessa porta. E aí você tem que deixar essa mochila para trás. Isso é a porta estreita. Quando você deixa essa mochila para trás, você passa a entrar num novo ambiente sem nada. Óbvio que dentro desse exemplo que eu estou dando, isso não é dessa forma que isso acontece, mas você precisa deixar muitas coisas para trás, de coisas que você aprendeu com os teus pais, com as pessoas na sua volta. Você tem que deixar isso tudo para trás para passar a aprender novas formas de pensar. Essa é a porta estreita. É a porta que a minoria decide passar. A pergunta que eu quero te fazer agora é: você faz parte de qual grupo até então? Da maioria ou da minoria? Talvez você até hoje faça parte do grupo da maioria das pessoas. E eu quero te fazer um convite a fazer parte do grupo da minoria, das pessoas que sabem o que querem, das pessoas que não deixam para depois as coisas que são importantes, das pessoas que buscam desenvolvimento, que buscam crescimento, que buscam novas habilidades técnicas e comportamentais. São essas pessoas, o grupo da minoria das pessoas que fazem a grande diferença no final das coisas, que tem uma vida completamente diferente da maioria das pessoas que você vê por aí. Olha para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas estão bem ou elas estão mal? A maioria das pessoas moram na casa que elas gostariam de fato ou elas moram na casa que elas podem pagar? A maioria das pessoas, elas dirigem os carros que elas gostariam de ter de fato ou ela dirige o carro que ela poderia pagar? A maioria das pessoas tem o corpo, a forma física que elas gostariam de ter de fato ou elas têm o corpo que têm?
Você entende? É disso que eu estou falando. Para você poder ter um resultado que a minoria das pessoas tem, você tem que fazer o que elas fazem. E a primeira coisa que elas fazem é buscar caminhos para mudar aqui dentro. Essa é a maior ostentação que você pode mostrar. Não é comprando as coisas. Com dinheiro todo mundo compra o que quiser. Só que é o teu comportamento, é o teu pensamento, a forma como você se sente, que gera um comportamento, que gera uma ação, que vai fazer com que você vá para a academia todos os dias e mostre aquele shape rasgado. Pá! Dentro desse exemplo. Essa é a porta estreita. A porta larga, eu não preciso nem dar exemplos. A porta larga é só você olhar para a maioria das pessoas na sua volta. A porta larga é só você olhar para a maioria das pessoas na sociedade. A porta larga é só você ver o que está acontecendo na sociedade. As pessoas estão passando por grandes dificuldades, as pessoas elas não conseguem atingir seus objetivos. A maior parte das pessoas entra ano sai ano, elas fazem promessas que vão atingir objetivos, que esse ano vão mudar de vida, só que ela faz essa promessa, a mesma promessa faz 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A promessa sempre é a mesma, nunca muda. Então você precisa escolher qual é o caminho que você vai seguir desses dois. E depois que decidir o caminho, olha só, se você escolher o caminho da porta estreita, não olha mais para trás. Porque as pessoas que olham para trás, elas paralisam. Então, escolher o caminho da porta estreita, vai dar trabalho? Vai. Vai doer? Vai. Só que vai construir a vida que você sempre sonhou. Agora, o caminho da porta larga é só seguir a maioria. A escolha é sua. E por último, o ciclo da produtividade. Entenda que você precisa se tornar produtivo. Pessoas que são produtivas fazem mais em menos tempo, e isso faz com que elas sobrem mais tempo para elas curtirem a vida, para elas fazerem aquilo que elas gostam ou para ela trabalhar ainda mais e acelerar o objetivo, acelerar a realização, acelerar as conquistas que ela está buscando. Então você precisa entender o seguinte, você precisa criar rotinas e rituais diários. Rotinas e rituais é o seguinte, quando você acorda você precisa criar uma rotina, um ritual, algo que te prepare para o dia. Você precisa estabelecer um ambiente de trabalho favorável. Enfim, entenda que no meio da bagunça as coisas não prosperam, nada evolui no caos. Terceiro, você precisa utilizar recompensas para reforçar o hábito saudável, o hábito desejado, o hábito que leve você para os teus objetivos, ok? Antes de a gente entrar nesse ciclo, eu quero dizer o seguinte para você. Eu tenho um programa que se chama Incrivelmente Forte, é um programa onde você tem muito mais aprofundado todos os passos que você precisa para se tornar uma pessoa incrivelmente produtiva. Eu quero que você vai implementar dentro do programa como é que a gente faz para realizar objetivos de 1 ano em 12 semanas. A gente faz isso lá dentro, é simples de aplicar, é simples de construir um projeto desse e é completamente palpável. Lá você tem a minha presença próxima dentro de um grupo onde nós temos aulas ao vivo, 2 vezes por mês a gente abre a live só para quem faz parte dentro do nosso projeto Incrivelmente Forte. Então, link está na bio, você pode clicar lá e conhecer um pouco mais e se aprofundar, vai ser incrível a gente poder caminhar junto. Agora, voltando aqui para o ciclo da produtividade. Você precisa criar rotinas e rituais diários, você precisa estabelecer um ambiente de trabalho favorável, você precisa utilizar recompensas para reforçar hábitos positivos. Tá? Então, na primeira parte, vamos aqui. Dentro das rotinas e rituais diários, você precisa ter primeiro uma rotina de entrada. Uma rotina de entrada nada mais é do que uma rotina que você vai construir para começar o teu dia. Vou falar para você como é que começa a minha rotina de entrada. Tá? Eu montei ela porque ela me faz bem. Tem que ser uma rotina que se encaixe com o teu início de dia e que faça com que você comece um dia que ele te motive. Então, como é que eu faço? Eu levanto cedo, 15 para 6 da manhã, às vezes um pouco mais cedo, levanto e passo um café. Acordo a minha casa, acordo a minha mulher, acordo minhas filhas, a gente senta todo mundo na sala e toma um cafezinho ali e fica batendo papo. Eu amo estar com a minha família, eu amo fazer isso, eu amo gastar tempo com eles. E a gente joga logo no começo do dia, a gente fala sobre como é que o dia vai ser, a gente fica conversando, eu, minha mulher, minhas 2 filhas, e a gente fica batendo papo. Então essa é a primeira coisa. Depois a gente senta na mesa e toma café da manhã. Depois do café da manhã, minha mulher sai para o trabalho e levar as minhas filhas para a escola e eu vou fazer atividade física. Depois da atividade física, eu tomo meu banho, e aí eu gasto 3 minutos visualizando o dia, como é que vai ser, o que vai acontecer naquele dia. E aí, por conta disso, vai passar um carro de som agora, tá beleza aqui, isso faz parte daquilo que a gente está gravando e não vai ter edição.
Ou talvez vai ter edição. Eu vou editar essa parte do vídeo, eu não sei com quanto tempo que ele está agora. Não dá para ter mais ou menos um tempo com 35 minutos, tá, beleza. Enfim. E aí eu começo meu dia, começo a trabalhar. Depois que eu tomei meu cafezinho com a família, café da manhã, atividade física. Tomo meu banho, sento na minha mesa de trabalho e ali eu visualizo. Eu fecho os meus olhos, coisa de 2, 3 minutos, boto uma música e eu visualizo o meu dia como se ele já estivesse vencido. Eu venço o meu dia na minha cabeça, para depois começar a executar as minhas atividades. Essa é a minha rotina de entrada do dia. Depois você precisa ter uma rotina de produtividade. E a rotina de produtividade, você constrói ela do mais difícil para o mais fácil por ordem de prioridade. Tem um livro do Brian Tracy que chama Comece pelo Difícil. Ou a versão dele em inglês, Eat the Frog, né? Engula o sapo. Significa que você precisa começar o teu dia pela tarefa mais difícil e pela tarefa mais importante. Normalmente, tarefas importantes são as mais complexas de serem executadas. Por que você precisa começar o teu dia por aquilo que é mais difícil? Porque são essas tarefas que vão fazer com que você avance na vida, ok? Então, para você construir uma rotina de produtividade, você precisa ir do mais difícil para o mais fácil. Nas tarefas que vão fazer grandes diferenças no teu avanço para aquele dia. Tá? Eu quero que você entenda o seguinte: uma pessoa produtiva, ela gasta pouco tempo com o passado, ela gasta pouco tempo com o futuro e ela fica a maior parte do dia concentrada, conectada no aqui e agora. É o que está acontecendo agora, não é o que está acontecendo daqui a 30 minutos, daqui a uma hora. É o que está acontecendo agora. Se eu ficar no agora fazendo o que eu tenho que fazer, os 30 minutos vão passar, essa uma hora, as próximas 3 horas vão passar e de tanto eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, daqui 3 horas eu estou com uma série de tarefas executadas. São essas tarefas executadas que vão construir, que vão realizar o objetivo que você está buscando. E por último, no final do dia, você precisa de uma rotina de saída. Essa rotina de saída vai fazer com que você esqueça de tudo aquilo que aconteceu e se conecte de novo com você mesmo, no sentido de desacelere. Não leve para a cama os teus problemas. Leve para a cama a vontade de estar com quem você ama. Ah, você gostou dessa, hein? Ah! É isso aí. Eu faço isso, por isso que eu estou falando. Eu não levo problema para a cama. Eu não fico pensando em trabalho na hora que eu vou para a cama. Na hora que eu vou para a cama, a única coisa que eu fico pensando é na minha mulher que está do meu lado. É naquele momento. Eu fico conectado. Eu sempre estou conectado no presente. Okay? Então essa foi a primeira parte do ciclo da produtividade. Depois, livre-se das distrações se você quiser mais em menos tempo. Você precisa controlar esse negócio aqui. Ó. Você precisa controlar isso aqui, não isso aqui controlar você. Você tem que controlar os teus e-mails, não são os e-mails que te controlam. Você precisa controlar o acesso que as pessoas têm a você e não as pessoas te controlarem. Isso vai fazer com que você elimine as distrações. Quanto menos distração, mais poder de foco e concentração. Quanto mais poder de foco e concentração, você consegue mais em menos tempo. Você consegue ir mais rápido para os teus objetivos. E terceiro e último ponto, treinamento. Você precisa treinar o seu cérebro para você se tornar uma máquina de execução. Como é que você treina o seu cérebro? Da mesma forma que você treina os seus músculos na academia. O cérebro, você treina ele aprendendo, você treina ele lendo, você treina ele principalmente executando tudo aquilo que você aprendeu. É assim que você treina o seu cérebro. E dessa forma você consegue sair, deixar de ser uma procrastinadora e se tornar uma pessoa produtiva. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o meu projeto Incrivelmente Forte, lá a gente implementa junto tudo que você precisa para eliminar a autossabotagem, para mudar sua mentalidade, para você aprender N ferramentas de foco de produtividade e se tornar alguém ultra produtivo. Dentro do meu projeto você tem a minha assessoria pessoal dentro de um grupo de WhatsApp. Lá todas as suas perguntas vão ser respondidas por mim mesmo e 2 vezes por mês a gente vai abrir junto a câmera em grupo com todos os membros que estão lá dentro. E aí você vai poder fazer suas perguntas. Eu sempre vou ter conteúdos novos porque eu sou uma pessoa que não para de estudar. Ok? Se você gostou desse vídeo, recomende para as pessoas. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima aula.